alvinegros, alvinegras e amantes do futebol que respeita a estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas falas do Craque Neto, né, que assim, acredito que a maioria de vocês conheçam. Ele assim, acaba sendo bem polêmico, né, algumas vezes ele é bem incisivo, né, nos comentários ali, não tem papas na língua, digamos assim, independente do assunto, corintiano fanático. Mas assim, eu confesso que eu não acompanho os programas dele, porém eu vi em vários momentos ele assim sempre respeitando muito, mostrando um grande respeito pro Botafogo, inclusive criticando o quanto a mídia de forma geral tenta desmerecer, né, e não valoriza nem um pouco a história gigantesca do nosso glorioso. Então eu admiro ele por isso, sempre então assim, eu vou ler para vocês algumas falas dele, mas assim só para falar que não é só agora que o time tá bem que ele tá tentando ir na onda ali, né, pagar uma de bonzinho ali, elogiando o Botafogo. Não, ele já há um bom tempo, já inclusive quando nós rebaixamos em outros momentos difíceis, ele, apesar de, claro, ele faz programa sobre São Paulo, né, não falava com tanta frequência do Botafogo, mas eu já vi vários momentos ele falar respeitando muito a história, falando se o Brasil tem 3 Copas é graças ao Botafogo, que o Botafogo tem o maior celeiro de craques do futebol brasileiro, vários pontos da nossa história mesmo, né, pontos reais. Eu já vi inclusive no canal do TF já, alguns momentos que ele gravou, né, um trechinho ali com conversa com o TF, que ele também enalteceu muito nosso clube. Então isso aqui, só para deixar claro que não é uma coisa de momento, que ele há um bom tempo já, assim, gosta dele ou não, né, mas assim, em relação ao nosso Botafogo, ele sempre foi muito ético, né, muito correto. Então isso é uma coisa que eu admiro, apesar de não acompanhar, né, o programa, mas isso eu admiro ele. E assim, não foi diferente no nosso jogo, último jogo contra o Corinthians, né? Nosso Botafogo 3-0 no Corinthians fora o Bayern. E ele, apesar de, claro, ficou irritado com o Corinthians dele, né? Que ele é um torcedor fanático. Porém, em nenhum momento desmereceu o Botafogo, pelo contrário. Eu vou ler para vocês aqui algumas falas que ele disse no canal dele, né? No canal do Craque Neto, no momento da transmissão do jogo, ali com nervo à flor da pele, acompanhando o jogo. Olha o que ele falou. Abre aspas para o Craque Neto. O Botafogo é um time certinho, armado pelo Luiz Castro, que toca a bola do lado direito e do lado esquerdo. Não tem nenhum craque, mas o time é bom. É um time bem treinado. E é desrespeitado pela imprensa do Rio. Pela imprensa de São Paulo, então, a gente nem fala do Botafogo, ninguém fala. É líder da competição e os caras esquecem que o Botafogo existe. É a primeira vez que eu faço Botafogo e me surpreende pelo lado positivo. É líder, mas para vocês aí do Rio era mais ou menos. Vocês só falam do Flamengo. É um time ajustado. Aí depois, no momento do nosso terceiro gol, né, contra o Corinthians, jogada magistral ali, né, toque de bola, um futebol brilhante, ele falou o seguinte aqui, depois do nosso terceiro gol, daquela jogadaça, que finalizou no gol do Eduardo, abre aspas. Foi um contra-ataque perfeito do Luiz Castro. Que treinador! Que chocolate taticamente está dando o Luiz Castro para cima do Luxemburgo. O Botafogo faz um campeonato incrível, é um time muito forte. Não é que o Corinthians jogou bem e perdeu, não. O Corinthians tomou um chocolate do Botafogo. Fecha aspas. Isso foi no momento da transmissão, né? Ele estava assistindo o jogo lá e durante o jogo. Aí depois, no dia seguinte, no programa dele, na Rede Bandeirantes, ele falou mais algumas coisas também que foram interessantes. Já no programa dele, no outro dia, ele falou o seguinte, abre aspas. O Botafogo é tão grande e mesmo a imprensa do Rio não coloca o Botafogo com 15 pontos entre os candidatos. Dizem, talvez, será? Nosso programa é para São Paulo, então não me venha encher o saco que eu não falo dos outros estados. Mas se tem alguém que fala do Botafogo, do Fortaleza, do Grêmio, do Flamengo, é aqui. Não é possível que não vamos elogiar o Botafogo. A gente só fala do Fernando Diniz. Você não está vendo o Luiz Castro, não? O Barbieri no Vasco. Aí o São Paulo chega, ganha do Goiás de 2-0, que o Palmeiras meteu 5 lá, vocês pagam pau para o Flamengo. Eu não pago pau para o Flamengo. 40 anos de Lubrax, 40 anos de Petrobras, não tem estádio. O Maracanã não é do Flamengo, mas tudo bem. O Botafogo tem um treinador muito bom, que foi crucificado pela imprensa do Rio desde o início, dizendo que não servia, que não conhece a história do Botafogo. Não é líder por acaso. Muitos acham que sim, porque lá acham que só tem Flamengo. Quem é o craque do Botafogo? O Botafogo. Mas é um time bem treinado, com 2 zagueiros que chegam madeira, com o Marçal, que dá uma entrevista incrível sobre esses vagabundos que se venderam.
Tietê era para jogar, não jogou. Gabriel Pires jogou, bom de bola, canhoto, eu não sabia. Adrielson foi oferecido para o Corinthians de graça, não quis. Marlon Freitas também. O que o Marlon Freitas joga é brincadeira, desde o Atlético Goianiense. Eu nem sabia de onde era o Júnior Santos. O drible que ele deu no Fábio Santos, depois ele tomou um pontapé, o Fábio Santos não foi expulso, não sei porquê. Era para ter sido expulso. Fecha aspas. Então, pessoal, todas essas falas aqui do craque Neto, né? Muito bacanas, assim, mesmo ele sendo corintiano fanático, mas ele não é escroto, né? Igual muitos da mídia tradicional, clubista, né? Que torce pro rival, é como ele disse. Eu cresci vendo isso aqui, né? Que na mídia do Rio, em vários pontos, só existe Flamengo, né? Aí não é nem questão só do nosso Botafogo, é questão dos outros também. Não existe Fluminense, não existe Vasco, não existe nenhum dos três, existe só Flamengo. Por muito tempo eu vi isso aqui, até hoje a gente ainda vê isso aqui. Né? Não, no atual momento até que tem tido bastante elogios, né? Bastante, um pouco mais de respeito em relação ao Botafogo, né? No atual momento que estamos vivendo, até que não está absoluto assim, tentando desmerecer, mas sempre acho alguns boçais, né, que tentam desmerecer nosso time. Mas é como eu falei pra vocês, o campeonato pode ser polêmico, pode não ter papas na língua, né, algumas vezes passar do tom em alguns pontos, mas em relação ao Botafogo eu admiro ele, que ele sempre teve essa postura, sempre respeitou muito o Botafogo, sempre citou a história do Botafogo quando tentavam tratar como time de segundo escalão, sempre defendeu o Botafogo, né, quando tinha oportunidade, mas como ele mesmo disse, no programa de São Paulo, né? Então ele não fala do Botafogo todo jogo, é raro ele falar do Botafogo. Mas quando falava com muito respeito e muita consideração pela história do clube, né? Como ele falou, muitos parece que não conhecem ou não querem conhecer. Agora deixa aqui embaixo os comentários, o que vocês pensam disso. Vocês tinham visto já, vocês sabiam dessa postura do Craque Neto, se vocês, quem acompanha aí, né, que pode falar até com mais propriedade que eu, né, quem vê os programas do Craque Neto e tal. E, claro, né, se possível, deixa o like, compartilhem com os botafoguenses, inscreva-se no canal, para você valorizar o meu trabalho, fazer o nosso canal crescer e também para o YouTube ver o quanto que canais que respeitam, que amam aqui, a Estrela Solitária General Severiano tem seu valor, tem peso, né, porque não é um clube apenas do Rio de Janeiro, apenas da América do Sul, apenas do Brasil. É um clube do mundo, conhecido no mundo todo. Inclusive teve vários gringos que citavam o Botafogo, né? Mesmo que muitos torcedores clubistas da mídia do rival, achando que ninguém conheceria fora do Brasil. Então era isso, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras.